A seriedade da crise provocada pela pandemia é incontestável. Na apresentação do Panorama Econômico Mundial, a diretora do Departamento de Pesquisas do FMI, Geeta Gopinath, afirmou que esse é o maior choque que a economia do planeta enfrenta em quase um século. Os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia são históricos e já estão evidentes. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, um órgão vinculado às Nações Unidas, prevê retração de 5,2% no Produto Interno Bruto do Brasil este ano. O Banco Mundial calcula que 5.400.000 brasileiros podem ser lançados na extrema pobreza. Por isso, o Estado precisa socorrer pessoas e empresas que perderam renda e capital para sobreviver. Ações que têm dinheiro garantido para serem implementadas graças ao decreto de calamidade pública, ainda que enfrentem dificuldade de execução. O comércio fechou e a renda não entrou mais na casa da Cláudia, que trabalha com eventos. Ela cria a filha sozinha e espera a resposta do governo para receber o auxílio emergencial de R$ 1.200 a que tem direito. Liga lá e eles me informam que eu não tenho cadastro. E me mandam fazer o cadastro no site. Eu vou no site fazer o cadastro e eles me falam que o cadastro está realizado, que eu tenho que aguardar a análise. Muito mais complexo é usar o dinheiro público ao longo dos próximos anos, sem o orçamento especial da calamidade, para fazer obras e induzir a geração de empregos. Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado, então serão aí investimentos em concessões. Só no Ministério da Infraestrutura, 250 bi de concessões serão contratadas. E aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala, estima um valor de 30 bi. Observe que nós estamos falando dentro de um horizonte plurianual. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que você acaba de ouvir, o governo vai conseguir mobilizar 30 bilhões de reais no longo prazo para tocar 70 obras de grande porte, como ferrovias e obras de saneamento, e estimular as concessões para que os recursos da iniciativa privada também ajudem na recuperação do país. Acontece que nem dentro do governo há consenso sobre a viabilidade das ações. O próprio secretário de Desestatização, Salim Matar, afirmou que esses recursos não existem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não participou do anúncio do plano, que será liderado pelo chefe da Casa Civil, Braga Neto. No Ao Ponto desta quinta-feira, a economista Mônica De Bolle, professora da Universidade Johns Hopkins em Washington, nos Estados Unidos, e o repórter de economia Manuel Ventura, da sucursal de Brasília, avaliam o potencial do plano e os principais obstáculos para que seja bem sucedido. Fiquem com a gente. Manuel Ventura, o governo anunciou um pacote de investimentos para os próximos anos para tentar retomar a economia após a pandemia do coronavírus. Mas não ficou claro exatamente se são recursos novos, como é que eles serão alocados. Esse detalhamento ainda não saiu, né? Exatamente, Carol e Maltic, o governo anunciou que vai desenhar um pacote com pouquíssimos detalhes já prontos desse pacote. Na verdade, eles anunciaram um planejamento de um programa que vai ficar pronto ali só por setembro, outubro, para começar a ser executado apenas no segundo semestre. Ou seja, o governo se antecipou, anunciou hoje já um pacote de medidas para que o Brasil se recupere após a crise, mas ainda sem nenhum detalhe. O único detalhe que a gente tem veio do ministro da Infraestrutura, que é um dos principais entusiastas desse pacote, o Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro Tarcísio fez um anúncio que pretende retomar 70 obras públicas a um custo de 30 bilhões de reais. Esse é o único número, esse é o único detalhe que a gente tem do programa. O objetivo do ministro é gerar 1 milhão de empregos até 2022. Ano da eleição presidencial, inclusive. Então, esse é o único detalhe que a gente tem do pacote até agora, focado em obras públicas. De onde vai sair o recurso, como que isso vai ser colocado dentro do orçamento público, não foi explicado. Isso representa uma complementação daquilo que nós já temos de orçamento hoje. Significa que nós não vamos dar nenhuma pirueta fiscal, nenhuma cambalhota. Isso vai ser feito com muita responsabilidade, dentro da linha de controle de gastos, dentro da linha de solvência que tem marcado a gestão. E chama a atenção que um pacote de recuperação econômica foi anunciado sem a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, que inclusive
tem forte resistência a ampliar os gastos públicos a partir do ano que vem e defende a entrada do setor privado como forma de recuperar a economia a partir de 2021. Pois é, o que a gente sabe especificamente sobre a ausência do ministro Paulo Guedes dessa entrevista coletiva que anunciou o programa? Aparentemente ele está a par, mas não é ele o centro, embora é ele que cuide do Tesouro Nacional? Exatamente, o ministro Paulo Guedes é quem vai liberar no fim do dia o dinheiro para sair o programa, mas ele não participou do anúncio e não está participando da elaboração do programa. A gente apurou que o ministro está evidentemente ciente de que está sendo desenvolvido um programa, mas esse programa não é coordenado pela área técnica do Ministério da Economia, o programa não está passando pelo Ministério da Economia e nem sequer contou com aval, e esses 30 bilhões anunciados pelo ministro Tarcísio, por exemplo, pegou de surpresa os técnicos do Tesouro, porque eles não sabiam de onde iria vir o dinheiro e nem como que ia ser gasto. Quer dizer, o ministro Paulo Guedes, nesse ponto específico, não foi informado em detalhes e nem sua equipe foi informada em detalhes. A ausência dele hoje mostra muito bem isso, que ele participou da reunião mais cedo, mas não participou da coletiva de imprensa que deu os detalhes sobre esse plano, os detalhes que o governo tem até agora, pelo menos. Manuel, pela sua experiência aí na cobertura de orçamento, do governo e tudo mais, tem espaço para esse tipo de investimento? De onde é que poderia sair esse recurso? Ou são verbas de obras que já foram anunciadas no passado e estão paradas e agora vão ser retomadas? Qual é o espaço no orçamento para esse tipo de investimento? O espaço é muito pouco, é muito baixo, porque o governo, apesar de nesse ano de 2020 suspender as principais regras fiscais, as principais regras que regem o orçamento do país para conseguir fazer frente aos desafios da pandemia em 2020, as regras fiscais do país voltarão a valer em 2021. E entre essas regras, a principal delas é o teto de gastos. O teto de gastos ele limita o crescimento dos gastos da União à inflação do ano anterior. Os técnicos da equipe econômica dizem que não há espaço de 30 bilhões de reais para gastar em 2021, por exemplo, em 2022 também, por conta do teto de gastos, que cada vez mais o teto de gastos está comprimindo o tamanho dos gastos disponíveis para obras públicas, para investimentos públicos, para manutenção da máquina pública, né? A cada ano o espaço é menor. Então, se em 2021 a gente vai voltar, o país vai voltar a ter as regras fiscais tradicionais operando normalmente, não haveria um espaço desse tamanho para você conseguir gastar tudo isso a partir do ano que vem. Por isso que preocupam os técnicos da equipe econômica um tipo de anúncio como esse, porque não há espaço no orçamento ainda para você conseguir empenhar e colocar recursos para aquelas obras. As obras, inclusive, não foram divulgadas. A gente está falando em 70 obras, mas o ministro não divulgou quais seriam essas obras. A gente vai ter condição de só no Ministério da Infraestrutura gerar com esse programa de investimento mais de 1 milhão de empregos. Então há um foco na questão da retomada de empregos e a esse esforço vai se somar aquilo que virá da área de Minas e Energia, na área de transmissão, na área de geração, aquilo que virá do setor de óleo e gás, do setor de mineração, no setor de segurança hídrica, habitação, saneamento básico, enfim. Dentro desse anúncio que foi feito, foi colocado ali a questão de medidas legislativas. Você entende que há no momento uma discussão no governo, por exemplo, para flexibilizar o teto de gastos de maneira permanente? Desde o ano passado, quando se começou a desenhar o orçamento desse ano, né, o primeiro orçamento do governo Bolsonaro, a parte política do governo começou a criticar fortemente o teto de gastos, justamente porque ele estava diminuindo fortemente o espaço para o governo gastar com medidas de investimento na economia, de manutenção da máquina pública, de programas que são caros ao governo, né? O próprio ministro Sérgio Moro chegou durante a elaboração do orçamento no ano passado, mandar um ofício para o Guedes dizendo que estava precisando de dinheiro. Mas o Guedes conseguiu segurar as mudanças no teto de gastos. Agora, uma ala do governo, uma parte mais política do governo, volta a falar em flexibilização do teto de gastos, pelo menos numa lista específica de obras, né? Uma ideia que está sendo colocada já, mas que não conta com o apoio do Ministério da Economia, é excluir do teto de gastos alguns investimentos específicos listados anteriormente para dizer que aqueles investimentos sairiam do teto de gastos. Mas a equipe econômica rechaça qualquer flexibilização na regra. Ô Manuel, esse projeto estava sendo chamado aí nos bastidores, apelidado de Plano Marshall. Na coletiva, o ministro Braga Neto disse que não tem nada disso de Plano Marshall. Não existe nenhum Plano Marshall. Isso aqui existe o Pró Brasil, tá?
Plano Marshall é outra coisa, dos Estados Unidos para fora. Isso aqui não é um programa de recuperação econômica, ele é de crescimento socioeconômico. Realmente não dá para comparar, né? Porque o Plano Marshall foi o plano de ajuda dos Estados Unidos à Europa, devastada pela Segunda Guerra Mundial, num valor infinitamente superior a esse de 30 bilhões, né? Não tem como comparar, né? 30 bilhões perto do Plano Marshall não é quase nada. E um técnico da equipe econômica, 30 bilhões de reais. O técnico da equipe econômica, inclusive, disse que o Plano Marshall foi um plano que um país ajudou, os Estados Unidos, no caso, ajudou a Europa após a Segunda Guerra. Quem é que vai colocar dinheiro para ajudar? Que país vai ajudar o Brasil nesse momento? Esse é o questionamento que fez um técnico para mim hoje, perguntando por que botariam o nome de Plano Marshall, sendo que o Plano Marshall tem essas características de um volume expressivo e sendo que é um país ajudando os outros países a se recuperarem, né? Nesse caso é dinheiro do Brasil para recuperar o Brasil. Não faz essa comparação, inclusive não faria sentido por conta disso. Agora, Manuel, conta uma coisa, a gente está mostrando dificuldades para que o governo tenha esses recursos públicos para as obras de infraestrutura. Para as ações emergenciais, os R$600 aos informais, o dinheiro para dar socorro às empresas para que não haja demissões em massa, esse dinheiro está garantido? Tem. Para esses de 2020 tem dinheiro garantido. Para todos os programas de combate ao coronavírus, tanto na saúde quanto seus impactos econômicos em 2020, vai ter recurso e tem recurso, né? O governo vai pedir mais dinheiro emprestado, na prática o governo aumenta seu endividamento para conseguir bancar tudo isso, porque o governo em 2020 suspendeu praticamente todas as regras fiscais, suspendeu todas as regras de orçamento público para conseguir gastar sem nenhuma amarra do orçamento, nenhuma amarra que hoje existe. Inclusive o teto de gastos, todos esses gastos estão sendo feitos fora do teto. O que a equipe econômica diz é que a partir de 2021, todas as regras fiscais vão voltar. O teto de gastos vai voltar da forma como ele é, as outras regras de gastos vão voltar. Então, porque as medidas de 2020, de recuperação de combate ao coronavírus em 2020, precisam ficar em 2020. É isso que eles dizem. Que por isso que para 2020 o governo vai pedir todo esse dinheiro, vai pedir dinheiro emprestado aos investidores para conseguir bancar as obras, as ações nesse ano, mas que para 2021 tem que voltar o ajuste fiscal para justamente conseguir pagar a conta desse ano. Manuel Ventura, repórter da sucursal de Brasília, muito obrigado e um ótimo trabalho. Até a próxima, obrigada. Obrigado, gente, até a próxima. Mônica De Bolle, o governo lançou nesta quarta-feira um programa que volta para concessões e obras públicas ao longo dos próximos anos, com o objetivo de injetar cerca de 30 bilhões de reais em obras, para tentar recuperar o ânimo da economia depois da pandemia do novo coronavírus. Pelas linhas gerais, o que você entende que dá para fazer com esse dinheiro novo, aparentemente? Não, isso daí parece ser dinheiro que já estava alocado em diversos projetos. A gente sabe que tem um monte de projetos de infraestrutura, logística e outras áreas que já estavam, o dinheiro já tinha sido alocado para esses projetos, mas esses projetos estão empacados, né? Eles não foram à frente. E então me parece que pelo baixo valor, o 30 bilhões é um valor baixíssimo, aliás, para infraestrutura, me parece que isso daí só deve ser um punhado desses projetos que estavam aí engavetados e que eles vão desengavetar. Mas não é nada novo, e além de não ser nada novo, tem essa questão do volume. Assim, na recuperação, se isso de fato é para ser um programa de recuperação, tem que ser um programa muito mais ousado e muito mais ambicioso. 30 bilhões é muito pouco dinheiro para você botar em infraestrutura, você não consegue fazer quase nada com isso. Agora, se esse dinheiro já existe, né, se a gente menciona aqui que são obras que já estavam, digamos, no escopo aí das prioridades, por que esse dinheiro não andava e o que pode fazer esse dinheiro e essas obras, portanto, andarem a partir de agora? Essa é uma grande pergunta, porque primeiro, eu acho que as obras não andaram simplesmente porque os governos as anunciaram e depois resolveram que tinham outras prioridades, né? Então foi uma questão de mudança de prioridades ao longo do caminho. E o próprio Paulo Guedes, que tinha começado falando em investimento em infraestrutura, depois mudou completamente o tom e botou a infraestrutura lá atrás e todas as reformas, até reformas que viriam depois de infraestrutura, à frente da infraestrutura. Então houve essa mudança
mudança aí de prioridades de agenda. O que não era emergencial, privatização, coisa desse tipo, foi empurrado um pouco para o lado. A própria PPI, tudo isso aí não é emergencial. Eles estão pensando, porque tudo isso aí é saída da crise. Tudo isso é saída da crise ali na frente. Nós vamos sair exatamente porque nós vamos acelerar reformas. Nós não vamos ficar parados, trancados, olhando um para o outro, não. Mas além dessa questão de mudança nas prioridades de agenda, o governo não tem, assim, nenhum projeto de infraestrutura em nenhuma parte do mundo, principalmente se a gente está falando de infraestrutura pesada, você não faz nada disso sem ter um envolvimento considerável do governo e em parceria ou de alguma forma adiantando a participação ou alavancando a participação do setor privado. E aí você imaginar que o setor privado vai entrar nesse momento ou no momento posterior, em que essa retomada vai ser, como eu tenho dito, muito lenta, muito imprevisível, muito volátil e tal. Você querer imaginar que você vai ter dinheiro de investidor privado sendo colocado em obras de infraestrutura num momento de extrema imprevisibilidade, é realmente você querer contar com coisas que são fantasiosas, né? Porque não vai acontecer. Ou seja, se o governo de fato quiser fazer uma agenda de infraestrutura, boa parte dela vai ter que ser inteiramente financiada por investimento público. Não dá para contar com investimento privado. E dá para fazer com investimento público, Mônica, porque a gente sabe que o Brasil tem um problema aí de caixa, né? Tá endividado, tá com déficit e tudo mais. Dá para fazer só com dinheiro público? Eu acho que ao longo do tempo uma parte, pelo menos, dá. E aí você tem que priorizar quais são as obras que, no fundo, acabam precisando mesmo de mais investimento público. Então, saneamento é uma dessas áreas, porque é um tema mais complicado, é um tema que envolve risco, é um tema que, no final das contas, saneamento é um bem público, então tem questões aí de como você distribui, né, os recursos disso entre setor público e setor privado. Então, essa é uma área que já necessita de mais investimento público do que privado de todo modo, e é uma área extremamente urgente no Brasil. Tem capacidade o Brasil de fazer isso? Ao longo do tempo tem capacidade de fazer isso. A questão maior aqui é o teto, porque como a gente tem um teto de gastos rígido, dentro do teto de gastos nosso, a gente não tem como fazer esse tipo de investimento. Então, essa é uma das razões que eu tenho argumentado que o nosso teto, tal qual ele existe hoje, ele vai ter que ser flexibilizado ou remodelado ou repensado para esse novo mundo aí que nós vamos enfrentar, esse novo mundo aí pós-pandemia, que é completamente diferente do que a gente tinha antes. E uma das coisas que eu acho que a gente deve fazer é tirar o investimento público do teto, né? Botar o investimento público à parte. Na verdade, isso daí nem é uma ideia assim, em nada fora da realidade, porque todos os países, a boa prática internacional com teto de gastos, e tem vários estudos do FMI documentando isso, geralmente o investimento público é excluído do teto, você não inclui investimento público em teto de gastos. O Brasil, nesse caso, é uma anomalia. Então, teria inclusive uma readequação à boa prática internacional. Agora, o próprio secretário do Programa de Desestatização do Governo, Salim Matar, que é empresário, disse que agora, nesse momento, o governo não teria dinheiro público para entrar dentro desse programa. Aí como é que se faz o início, né? O pontapé para que essas obras comecem? Essa daí é uma questão complicada. Ele tem razão, porque o momento atual, na verdade, exige... É bom que o governo esteja pensando na saída, e ele tem que estar pensando na saída, mas o governo precisa estar pensando muito em como vai responder à crise agora, né? Porque a gente está começando a entrar na fase aguda da crise, a gente vai ver a economia brasileira com riscos de depressão, com riscos, inclusive, de deflação. Eu tenho falado bastante sobre isso, e há uma série de medidas que precisam ser tomadas para atenuar esse quadro que está se apresentando. Isso vem antes, muito antes de qualquer tipo de investimento em infraestrutura. Então, é importante estar pensando nisso, mas hoje a prioridade não é essa vem depois. Então, hoje o principal é você pensar no que você vai fazer, e o governo está super atrasado, né, em fazer uma porção dessas medidas. Eu não tenho conta bancária, então eu vou receber através da poupança social da Caixa.
Para isso eu precisei baixar o aplicativo Caixa Tem para poder conseguir fazer a transferência e os pagamentos. Só que é impossível acessar o aplicativo. Primeiro, ele custa carregar. Quando eu consegui carregar o aplicativo, veio a informação que a minha conta não havia sido aberta. Ao longo do tempo, a depender de como a economia reaja, inclusive pela ação que não está sendo tomada hoje, que deveria estar sendo tomada de imediato, pode ser que a gente venha a ter um espaço maior para fazer o que a gente precisa na área de infraestrutura. Mas hoje a gente precisa das medidas emergenciais que não estão aí, né? Por exemplo, quais seriam as medidas mais urgentes, na sua opinião, Mônica? Olha, eu acho que a gente tem as medidas todas aí relativas a onde não há clareza ainda, de sustentação das empresas e sustentação dos empregos. Tem dinheiro da saúde que não está chegando nos estados e que deveria estar chegando nos estados. Tem auxílio que o governo tem que dar aos estados e municípios, porque eles estão sem dinheiro e a queda da arrecadação está sendo brutal. Então, tem várias coisas assim em ordem de prioridade que são urgentes para hoje, para agora, que o governo teria que fazer e não está fazendo. Mônica Debole, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, bom trabalho para vocês também. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.